Depois eu conto pra vocês o que eu fiz com a molecadinha uma vez, do 9º ano. Tava colando. Foi engraçado pra caramba. Só que o molequinho de 9º ano dá dó, cara. Quando você pega eles colando, eles choram, eles ficam tristes porque eles te decepcionaram, verdade. Ixi, escreveram cartinha, professor, perdão. Não, cara, agora você já era. Você vai morrer com esse peso. Moções, então vamos entender que eu preciso corrigir isso daqui para aquele negócio lá. Vamos lá. Lembrando, preciso calcular a circulação do campo elétrico, do campo magnético, né? Então, estamos calculando a circulação aqui. Um dos métodos é usar essa área. Porém, essa área tem que dar o mesmo resultado que se eu fizer essa área, porque as duas áreas são delimitadas pela mesma curva. Tá? Com a diferença que por essa área aqui, eu consigo ver claramente que existe uma corrente fruto do quê? Fruto do movimento de carga elétrica. Daqui deve ter uma outra corrente que não é fruto do movimento de carga elétrica. Tudo bem? Só que essa outra corrente, que eu vou chamar de corrente de deslocamento, ela tem que advir, de alguma forma, da taxa de variação temporal da carga. Mesmo que a carga não esteja fluindo de maneira direta. De acordo? O que vai acontecendo? Vamos imaginando aqui, ó. Vem aqui comigo, ó. O sistema está trabalhando. Chegou uma carga positiva aqui. Se chegou uma carga positiva aqui, quer dizer que ela saiu daqui. Aqui ficou negativo. O que aconteceu? Tem uma carga positiva ali e uma negativa do outro lado. O que aconteceu? Estabeleceu um campo elétrico. E esse campo elétrico está atravessando a superfície, né? Passou mais um segundo. O que aconteceu? Apareceu um outro campo elétrico. O que está acontecendo com o campo elétrico? Está variando. Se está variando o campo elétrico, está variando o quê? O fluxo de campo elétrico através daquela superfície. Estamos juntos? Por que está variando o fluxo de campo elétrico? Porque está variando quem? A carga. Variação de carga temporal. Então, essa carga que aparece aqui, não é uma carga que está fluindo necessariamente e atravessando, é a carga que está se alojando nas placas do capacitor. De acordo? Seria a carga que está, a variação da carga aqui nas placas. Porque, ó, isso aqui é uma variação. Porque essa variação de carga provoca uma variação em quem? No campo elétrico. Então eu tenho que fazer de alguma forma que aqui, no lugar daquela carga ali, apareça de alguma forma campo elétrico. Aí eu preciso de sugestão. Ah, eu tenho uma sugestão. Essa carga é a carga que está entre as placas do capacitor. E eu acabei de falar com vocês que as cargas entre as placas do capacitor é capacitância vezes diferença de potencial. Tudo bem? Quando eu for fazer a derivada, o que acontece com a capacitância? Ela sai fora. Então vai ficar capacitância, que multiplica quem? Taxa de variação da diferença de potencial. Tudo bem? Só que a diferença de potencial eu também sei, cara. A diferença de potencial a gente viu que é campo vezes distância. Certo? Tudo bem? Módulo de campo, né? Aqui a gente está só em módulo, né? Módulo de campo. A distância também é constante. Ó, vou colocar um L para não confundir com esses Ds aqui. Certo? Cara, dá para melhorar ainda, hein? Eu sei calcular capacitância. Não sei se vocês sabem, eu sei calcular capacitância. 1 ou ε0, né? Agora você já sabe. Não, mas eu gosto disso.
1 sobre 4π KE vezes A sobre L vezes, aqui a capacitância, vezes L vezes quem? Taxa de variação temporal do campo elétrico. Show de bola, né? Show de bola, né? Bonito, né? Tchau, tchau. O que ficou? 1 sobre 4π KE vezes a taxa de variação temporal de E. Certo? Oi? Puta, não tem espaço, né? Posso jogar a área para dentro da derivada? É constante mesmo, né? E vezes A. O que é E vezes A? Fluxo de campo elétrico. Tudo bem? E vezes A é o fluxo de campo elétrico. Tá vendo assim? Eu fiz uma demonstração bem acochambrada, tá? Porque aqui E vezes A é o fluxo de campo elétrico, mas para o caso do campo tá tudo muito bonitinho, né? Tudo normal, tudo bonitinho. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou definir, tá? Motivado por aquilo eu vou definir, ó. Definição. A corrente de deslocamento, que é aquela corrente que vai fazer jus a tudo aquilo ali, tá? Ela é 1 sobre 4π KE vezes a taxa de variação temporal de quem? Do fluxo do campo elétrico. Presta atenção que esse fluxo não é através de uma superfície fechada. Esse fluxo é através de qualquer superfície que delimite a circulação. Tudo bem? Com isso eu corrigi. Com isso eu consigo corrigir. Porque com isso, como é que vai ficar a circulação do campo magnético? Com isso, a circulação do magnético vai ser dada como? 4π km. Não, calma. Vezes duas correntes. A soma de duas correntes. A corrente cuja natureza é o movimento de carga e mais a corrente de deslocamento. Que é a corrente cuja natureza é quem? Taxa de variação do fluxo de campo elétrico. Tá? Então vai entrar. Não. Essas cargas que estão se movimentando e vindo para cá. Que estão tendo deslocamento mesmo. A primeira é essas cargas que estão se movimentando. Se movimentando através do fio aqui, ó. Que tem deslocamento mesmo. Essa é a corrente natural. Tem mais a corrente de deslocamento. Essa corrente de deslocamento, ela não é um fluxo de carga. Ela é a taxa de variação do campo elétrico. A carga é devida à indutância. Não tem indutância. Não estou falando de indutância. É que aqui eu coloquei o processo que o campo elétrico está variando devido à chegada de carga. Mas existem outras formas de eu ter uma variação do fluxo do campo elétrico. Certo? Se variou o fluxo do campo elétrico, vai dar origem a essa nova grandeza, que como tem unidade de corrente, eu estou batizando ela de corrente. Corrente de deslocamento. Mas a origem dela é a taxa de variação. É a variação do fluxo de campo elétrico. Ficou mais claro? Vamos juntar tudo então? Para finalizar bonitinho? Para finalizar o curso? Integral ao longo de um caminho fechado, BDR, que é a circulação do campo elétrico
vai ser quanto? Vou fazer distributiva ali, tá? 4π km vezes a corrente mais... Gente, agora vem a coisa mais linda do universo. 4π km vezes a corrente de deslocamento. O que vai acontecer? Olha a união das duas, ó. Constante magnética por constante elétrica vezes a taxa de variação temporal do fluxo do campo elétrico. Pronto. Corrigimos, temos todas as leis de Maxwell. Tudo bem? O que essa lei aqui está dizendo? Que existem dois tipos de fontes de campo magnético. Corrente elétrica. Qual é a outra fonte de campo magnético? Taxa de variação de campo elétrico. Olha que coisa. Então vamos lá. Se eu vario o campo elétrico, o que eu produzo? Campo magnético. Mas peraí. Se eu vario o campo elétrico, eu produzo um campo elétrico constante, um campo magnético constante, ou você acha que eu produzo um campo magnético variável? Variável. Então, peraí. Então, se eu variar campo elétrico, eu produzo um campo magnético variável. Porém, um campo magnético variável produz o quê? Produz um campo elétrico. Variável ou constante? Não. Vamos voltar. Acompanha aqui comigo. Variação do campo elétrico produz o quê? Não. Eu tenho que ligar o grosso, o total. A variação do campo elétrico produz o quê? Campo magnético o quê? Variável. Só que um campo magnético variável produz o quê? Um campo elétrico que é o quê? Variável. Mas aí eu voltei. Então, aí esse campo elétrico variável produz o quê? Um campo magnético variável. Ah, mas aí esse campo magnético variável produz o quê? Tá vendo que as coisas vão se alimentando? Isso é uma onda eletromagnética. Na qual campo elétrico e campo magnético vão propagando junto. Eles vão se propagando junto, um alimentando o outro. Certo? Ah, qual a velocidade que esse campo... exato. Vai um variando, vai produzindo o outro. Eles vão aumentando, na realidade, eles vão aumentando juntos. Só que em direções perpendiculares. Tá certo? Quer ver? Vamos fazer uma continha aqui. Eu vou colocar os valores aqui, ó. KE vale 9 vezes 10 a nona. Newton Coulomb quadrado por metro quadrado. Tudo bem? km vale 10, no Sistema Internacional de Unidades 10 a menos 7 Newton segundo quadrado por Coulomb quadrado metro quadrado. Tudo bem? Faz uma dividido pela outra. Aqui está km por KE, mas tá mais fácil fazer KE por km. Quanto que dá? Não. Essa por essa. Ó, vamos nas unidades primeiro. Peraí que tem coisa errada aqui. Deixa eu ver se eu não errei. Ó, o Newton vai embora com o Newton. Eu não queria que os metros matassem. Deixa eu ver aqui o K. Não queria. Vai sair o Coulomb em cima, realmente. Coulomb quadrado.
Metro quadrado. Ah, não. Coulomb quadrado? Não, não sei. Não sei a unidade, depois eu vejo. Depois eu vejo a unidade. Fica para você. Se você faz a conta, vai dar 3 vezes 10 oitava metro por segundo. Na raiz, né? Na hora que tirar a raiz. A hora que você fizer aqui, ó, vai dar 9 vezes 10 a nona, dividido por 10 a menos 7, dá 9 vezes 10 a 16. Na raiz, 3 vezes 10 oitava. O que é isso? É a velocidade da luz, mas na realidade a gente fala luz e é incompleto. É a velocidade de uma onda eletromagnética. É a velocidade com a qual todas essas variações vão se propagando. Se eu pegar essa equação e juntar com essa equação, se eu juntar as duas equações de circulação, eu consigo obter a equação de onda. A equação de uma onda. E vai dar exatamente aquela velocidade. Dizendo que tudo que a gente fez foi para chegar numa onda eletromagnética. Certo? Tudo bem? Com isso, a gente fecha. Qual que vocês acham que vai ser a grande dificuldade aqui? Olha o tamanho dessa equação. Como é que eu vou aplicar isso em exercício? Entendeu? Então, assim, eu vou mandar a lista, não deixem de fazer, só que não sejam burros. O que eu estou falando, não seja burro? Fica tentando memorizar a lista para você ver. Eu já estou avisando, eu não vou colocar o exercício na prova igualzinho da lista. Vou mudar os números, eu vou pegar a parte teórica desses exercícios e colocar na prova. Eu vou colocar, se não entender a parte teórica. Eu posso dar um exercício que você vai lá e você calcula o fluxo do campo magnético. Letra A, eu posso manter, calcule o fluxo do campo magnético. A letra A vale 0,1, letra B vale 0,4. A letra B, se esse fluxo fosse dobrado, o que você esperaria que acontecesse com o valor do campo magnético? Não estou falando o valor da circulação. Estou dando um exemplo de como eu posso modificar um exercício para pegar aquele aluno que só está tentando memorizar resoluções. Só aquele aluno que está tentando mecanizar. Entenderam? É nesse estilo. A hora que for fazer os exercícios, pauta. Quando eu fiz uma disciplina na faculdade de física, é equivalente a essa. Só que a diferença é que ela era 1 ano. Então não dava para aprender realmente. E aí o professor colocou a última prova, já tinha quase todo mundo passado, eu que não era um bom aluno não tinha passado, mas eu precisava de pouco, eu precisava de 2. Eu estava sossegado, só que o professor pegou raiva da turma. O professor fez uma prova para todo mundo zerar. E eu me lasquei, que eu precisava tirar 2. Sabe como que ele fez a prova para todo mundo zerar? As listas de exercícios, a taxa de variação do fluxo, era sempre retângulos. Ele colocou triângulo. Então, assim, se você tinha você tinha que fazer um negócio mais complicadinho. Era assim, você tinha aqui uma barra, mais ou menos o que eu fiz na aula passada, e a barra andava. Na prova ele não colocou assim. Na prova ele colocou um triângulo assim. E pôs o triângulo para andar. Foi o que fez eu passar. Foi a única questão que eu fiz. Aliás, eu fui a única pessoa que tirou alguma nota na prova. Tirei 2,5. Entendeu? Mas por quê? Por sorte eu entendia um pouquinho de teoria, um pouquinho de matemática. Mas assim, falando igual eu estou falando agora, parece que é muito fácil. Só trocou. Mas o cálculo envolvido aqui, as discussões físicas envolvidas quando você sai daqui para cá, elas são um pouquinho mais complicadas. Que se você só resolveu lista de exercício, e olha que os meus colegas, eles não resolviam lista de exercício, não. Eles pegavam o livro do Halliday e eles resolviam todos os exercícios do capítulo.
Entendeu? 2 vezes. Tinha um colega que resolvia isso 2 vezes. Entendeu? Então, assim, eu vou mandar a lista. Não espere que vai ser. Ah, nossa, eu escolhi tal exercício e coloquei aqui. Não espere. Tá? A lista é para dar um auxílio para vocês, para dar um guia aí para vocês estudarem. O principal é a parte teórica. Também vou colocar lá no Moodle trechos de livros que eu acho que são mais interessantes para estudar a parte teórica. Certinho? Semana que vem